escreveu nessa terça-feira. E eu vou repeti-la. Acho que ela é muito edificante. Mas vou acrescentar um versículo para clarificar o que eu vou compartilhar com os irmãos nessa gotinha de início. Vamos ler dois versículos, 3. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Alguém muito ferido, muito triste, decepcionado, frustrado, porque pediu a Deus para curar um querido e Deus não curou, Deus o levou. Pediu a Deus para acabar com as suas dores e Deus não acabou, Deus o levou. Na verdade, como a gente tem aprendido, se você está sofrendo dores, você está com uma enfermidade que provoca muitas dores, que te pode ceifar a vida, a gente pede a Deus para acabar com a dor e Deus leva o seu amado para o céu. Deus acabou com a sua dor. Só que não do ponto de vista que nós gostaríamos. Meu amigo está com câncer, sente muitas dores. Deus acaba com a dor do meu amigo. E Deus o leva. Deus acabou com a dor dele. Sim ou não? Só que não como eu queria. Aí eu entro em litígio com Deus. Aí não é mais porque Deus levou o amigo, é porque Deus não fez como eu queria. Minha briga contigo, Deus, é porque tu não fizestes a minha vontade. Bom, Deus está lá do outro lado falando assim, minha esperança, filho, é que você se submeta à minha vontade. Quem se submete à vontade de quem, afinal de contas? Todos nós sabemos quem se submete à vontade de quem. É que quando a dor chega, a gente perde um pouco da razão. A gente fica meio irracional. Eu acho que Deus entende, eu tenho certeza que Deus entende, porque Deus foi gente como a gente em Jesus e sentiu as dores. Deus foi um pai que viu seu filho sofrer como sofreu. Ele sabe o que é a dor de um pai quando perde seu filho. Ele sabe qual é a dor de um pai quando vê seu filho sendo vilipendiado, maltratado. Ele sabe. Então, quero abençoar a irmã com essa gotinha. E certamente a você que de repente está aqui, muitas vezes passando pela dor e pedindo a Deus para que faça a tua vontade. E não entende quando Deus não faz a sua vontade. E acho que precisa ficar claro, mesmo a despeito da dor, vontade de quem tem que ficar, tem que ser feita, tem que se submeter. A maior dor que eu passei na vida foi da morte de meu pai e eu não escondo isso de ninguém. A segunda, quando minha filha nasceu e os médicos falaram que ela não tinha mais jeito. Seu pulmãozinho estava colado porque ela ingeriu líquido amniótico o tempo todo. Então foi pânico geral. Thaís está com 20 anos. Quem é antigo conhece essa história. Quando meu pai morre, eu piro. Ninguém esperava que meu pai morresse, era muito novo, saudável, não estava doente, não tinha gripe. Nunca vi meu pai gripado. Pum, meu pai morre. Morreu fisicamente em mim, mesmo depois de 24 anos, continua vivo e sinto o seu amor e a sua influência sobre mim. Quando meu pai morre, eu piro. A minha razão é embotada, eu entro em litígio com Deus. No dia da morte do meu pai sepultado com o corpo aqui, a igreja lotada. E eu tendo que pregar e consolar todo mundo, mas meu coração partido. Naquela época eu era um Neil diferente de hoje. O pastor era maior do que o Neil. Hoje o Neil é muito maior que o pastor. O pastor na minha vida é só um detalhe. Então, eu não estou nem aí para o pastor. Eu amo o Neil. O pastor é uma função. Mas naquela época o pastor era maior que o Neil, então ele representava. Todo mundo chorou, todo mundo gritou, todo mundo esperneou, mas o pastor não deixou o Neil fazer. Então o Neil não chorou, o Neil ficou forte, o Neil foi exemplo, o Neil foi um idiota. Por causa do pastor. Só que no dia seguinte, eu não me mexia de tanta dor no corpo, eu não chorei. As lágrimas, o meu corpo chorou e eu estava duro, feito um pedaço de pau, só mexia os olhos. Com dores enormes, e eu sabia que meu corpo estava chorando, porque ontem, no enterro, eu não chorei. Minha esposa se preocupa, eu digo, fica tranquilo, meu corpo está chorando, me dá 2 Dorflex.
Ela me deu 2 Dorflex. Depois de algumas horas eu voltei. Mas antes de voltar eu tive um sonho. Aí o Senhor apareceu para mim em sonho e me fez ver o que era a morte do meu pai. Meu pai morre e o meu desespero, como pode um homem tão novo, tinha se aposentado há exatos 1 mês, comprou uma casinha em Macaé, ia gozar o restinho da vida dele, com a nega dele, com a minha mãe. E o Senhor não permite que meu pai vá viver na casinha de Macaé depois de 40 anos de trabalho. Aí o Senhor me ensina que eu não chorava a morte do meu pai, eu não chorava a perda que meu pai teve, eu chorava a perda que eu tive. Porque quem morre em Cristo não perde nada, só ganha. Agora, uma vez que ele, mesmo não tendo perdido nada, ele partiu, quem fica, porque amava, perdeu muito. Nós empobrecemos. Então, naquela noite, o sonho é grande, um dia eu conto de novo, o Senhor disse assim, se você for chorar, chore certo. Você não está chorando a morte do teu pai, você está chorando a tua morte. Porque o filho com pai morreu também. Agora você é um filho sem pai. Você nasceu de novo hoje. Você morreu filho de pai e nasceu filho sem pai. Como você nunca foi filho sem pai, vai ter que aprender a andar de novo. Então isso dói. Mas aí o Senhor me falou tanta coisa sobre meu pai, que eu acordei feliz, cheio de dor e saudade no coração, mas feliz. Foi nessa época que eu aprendi que sempre existem 2 vontades quando a dor e a adversidade se estabelece. A vontade de Deus e a nossa. Deus é Ele. Então vamos ler Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Vou repetir o 12. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Olha, Paulo fez milagres extraordinários e o lenço do cara curava. Agora vamos a 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, verso 20, você se lembra que Paulo está escrevendo a Timóteo, e essa é a última carta de Paulo, isso é as últimas palavras de Paulo, e ele diz assim no versículo 20 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo ele diz assim, Erasto ficou em Corinto, a Trófimo deixei doente em Mileto. Vamos ler a segunda parte? A Trófimo deixei doente em Mileto. Mais uma vez. A Trófimo deixei doente em Mileto. Pode sentar um pouquinho. Veja que interessante. No primeiro texto, Paulo fazia milagres fenomenais, extraordinários. E a imagem dele na sociedade por onde ele passava foi tão grande por causa da manifestação do poder, que as pessoas queriam tocá-lo de qualquer jeito e alguns o cercavam e tiravam o lenço dele, os aventais, os lençóis que eles usavam sobre o corpo, porque eles eram peregrinos. Então eles tentavam quase que despir a Paulo por causa do seu poder. E o texto diz, e é claro, não deixa dúvida, que quando alguém pegava o lenço e encostava o lenço na enfermidade, os doentes saravam. Então a pergunta é, Paulo curou gente durante seu ministério, sim ou não? Sim, não há dúvida. Agora, quando a gente vai a Timóteo, nós vemos Paulo dizendo a Timóteo assim, Timóteo, a Trófimo deixei doente em Mileto. O lenço do camarada curava, o lençol, a camisa do cara curava, o poder da oração de Paulo curava, e a gente viu isso em Atos. Mas aqui, ele falando, escrevendo de Éfeso a Timóteo, ele diz, a Trófimo deixei doente em Mileto. Está dizendo o seguinte, eu curei um monte de gente, a Trófimo não. Por que ele não curou Trófimo? Por que ele curou em Atos? Por quê? Bom, nós nunca vamos saber. A única coisa que a gente sabe quando a gente vê
Deus, através de Paulo, curando um e não curando o outro, é que cura ou não cura não é regra. Portanto, se um foi curado, outro não, Deus está dizendo não há regra. Nunca imagine que eu tenha a obrigação de curar a tudo e a todos. E nunca perca a fé imaginando que eu não curo ninguém. Como é que eu sei? Você não precisa saber, você só precisa orar pela cura. E quando a gente ora, ora como Jesus ensinou. Seja todavia feita a tua vontade. Senhor, a minha vontade é que ele seja curado. Deus, o meu desejo é que ele seja liberto. Senhor, o meu sonho, a minha ânsia é de que tu faças a minha vontade. Mas, Deus, se a minha vontade entra em litígio com a tua, eu abro mão da minha e fico com a tua, que seja feita a tua vontade. Foi a oração que Jesus ensinou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ia passar. Mas Deus não foi alguém que o livrou, porque ele disse, seja feita a sua vontade. Por que Deus não livrou seu próprio filho da morte? E antes da morte, da dor, do martírio, do sacrifício, se ele tinha poder para livrar? Porque aquele martírio, aquela dor, aquela morte tinha um propósito para aquilo. Só que no momento da dor, no momento do martírio, no momento da morte, no presente vivido, a gente não consegue entender, porque a dor embota. A gente só vai saber quando aquilo se transformar em história. Mas enquanto aquilo for uma realidade vivencial ou vivenciada, a gente não tem como entender mesmo não. Tudo que a gente sabe hoje, sabe porque a gente tem informação do passado. Se a gente tem informação do passado é porque virou história. Agora, no momento que a gente está vivendo, no hoje, no agora, a gente está tão envolvido com as circunstâncias de dor, e a gente está tentando se superar, tentando achar a melhor posição para não sucumbir à adversidade, que a gente não tem como vislumbrar toda a realidade. Nós só vamos entender lá na frente. Eu citei meu pai, e é coisa minha, você não precisa saber disso. Eu sei exatamente porque meu pai morreu naquele ano. Eu sei porque que Deus levou meu pai naquela época. E tinha que levar. Mas eu vim saber depois. Deus é um Deus que tem tudo sob controle. Ele sabe exatamente o que faz. Deus não é nenhum desmemoriado. Deus não é alguém que se esquece da gente, portanto. Deus não é nenhum retardado que esquece das suas promessas. Deus não é nenhum masoquista que gosta de imprimir dor no outro. Não, Deus é Pai. E Ele disse que nos amou com amor eterno. Significa dizer que Ele te amou ontem, te ama hoje e te amará amanhã, do mesmo jeito como te amou. Amor demonstrado na cruz do Calvário. Então, não há regra. É vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando eu olho esse texto, eu tiro, além dessa verdade de que não há regra, algumas outras verdades para nossa edificação. Primeiro, filho de Deus adoece. Por que eu adoeci, Senhor? Porque você é gente. Se você fosse um poste, você estava durinho. Um pezinho, mas você não é poste, você é gente. Gente adoece. Gente adoece e morre. Por que morre? Porque está vivo. Se você não tivesse vivo, você não morreria. Gente é assim. Desde que nós nascemos, estamos caminhando em direção à morte. Você está vivendo? Estou. O que você está fazendo? Indo em direção à morte, logo você se encontra com ela. Nosso problema é cronológico, a gente quer empurrar cada vez mais. Nasceu, então você está morrendo. Todo mundo que nasce está morrendo. Isso é consequência do Éden. Então, a gente não só, dependendo da maturidade do cristão, não entende por que Deus não curou, mas alguns, mais baixo ainda, não entendem por que adoece. Mas adoece porque é gente. Trófimo foi um parceiro de Paulo do início ao fim, cara. Trófimo foi aquele camarada que escreveu para Paulo. Foi aquele camarada que foi parceirão de Paulo. Foi um dos primeiros discípulos que Paulo alcançou.
Foi um dos que andaram mais tempo com Paulo. Foi um camarada que ficou até o final. Não foi como que ele citou no versículo 16. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Trófimo não estava lá porque ele estava doente. Os outros estavam saudáveis e abandonaram por covardia, por ingratidão. Trófimo não, ele estava doente, ele não podia estar lá. Agora, por que Paulo não curou? Porque não foi vontade de Deus. Paulo não podia fazer absolutamente nada. Então, primeiro, não há regra. Segundo, crente adoece. Terceiro, o Deus que tem poder para curar é livre para não fazê-lo. Ele tem poder? Tem, tanto é que curou. Mas ele é Deus, é livre para não fazê-lo, a vontade dele é que se cumpre. Cito mais uma vez, várias vezes eu cito, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque foram fiéis ao Senhor, seriam lançados a fornalha 7 vezes aquecida. O rei, porque os amava, tentou persuadi-los a não mais adorarem ao seu Deus. E eles falaram assim: de jeito nenhum, rei. Quero que o senhor saiba o seguinte, rei. O nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha. Mas se não livrar, ainda assim nós não adoraremos os teus deuses. O nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se não livrar, a gente permanece a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: em nós, rei, Deus tem liberdade para ser Deus. Ou seja, porque Ele que é Deus, Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não. Ele pode livrar, Ele pode não livrar. Eu continuo adorando a Ele de qualquer jeito, porque eu não adoro por causa do que Ele faz para mim, eu adoro por causa do que Ele é. E eles foram lançados à fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. E a Bíblia diz que eles saíram, nem cheiro de fumaça tinha. Quando eu ou você dizemos assim: Deus, cura ou eu te abandono, cura ou eu me frustro, faz como eu quero ou eu vou me tornar ateu. Você está dizendo: Deus, tu não tem autoridade para ser Deus em mim. Você é obrigado a dizer sim. Ora, um Deus que só diz sim, não é Deus. Se Deus dissesse só sim para mim, eu abandonaria logo. Porque isso não é Deus, é meu servo. Um Deus que me serve, um Deus que faz a minha vontade, não é Deus. Deus para mim é o Deus que me amadurece a ponto de não depender mais de resultados para permanecer nele. Deus para mim é aquele que é em mim de tal forma grande, generoso, bondoso, que gera uma vida tão cheia de vida dentro de mim, que resultado já não conta mais, que me faz crer que Ele é capaz de fazer milagre, mas eu não preciso de milagre para crer que Ele é bom, poderoso e fiel no que promete. Deus para mim é Deus que amadurece. É Deus que me capacita para vencer sem me soberbecer, mas é Deus que me capacita para perder sem me tornar medíocre, sem me tornar pirracento. Eu não queria um Deus que só fizesse o meu time ganhar. Eu não queria um Deus que só fizesse com que tudo que eu pedisse acontecesse. Porque um pai e uma mãe que dá tudo que o filho pede, gera filho parasita. Pai e mãe que dá tudo para uma criança, está impedindo essa criança de crescer, de sentir dor. Então acho que, como eu já preguei, há muito mais honra em lidar com as perdas com dignidade do que ostentar os nossos troféus de vitória. Olha a minha vitória, lindo. Só que a gente vive numa geração de perdedores. Pouca gente celebra a nossa vitória. É bacana. Olha meu troféu, tirei primeiro lugar. Isso é lindo. Mas mais lindo é você ficar pelo caminho e falar assim: ainda assim eu louvo o nome do Senhor. Vai ter uma próxima vez. Você está dizendo assim: eu não ganhei agora porque não foi vontade de Deus. Mas como Deus não me mandou parar, eu vou tentar mais uma vez. Aí você está mostrando perseverança. E você continua treinando. Vai de novo para a tentativa. E você então tem êxito. E diz assim: viu, eu consegui agora porque foi o tempo de Deus. E eu louvo a Deus não só porque eu consegui, mas porque Ele me deu maturidade para esperar o tempo dEle. Porque o Deus que só diz sim não é Deus. Eu não sei como é que as pessoas não entendem isso. Ninguém tem sim da vida o tempo inteiro, como ninguém tem não o tempo inteiro. Deus tem poder para curar, mas é livre para não fazê-lo. 4 e último, ter fé, portanto, é permanecer o mesmo
independente das circunstâncias. Porque para a maioria dos crentes, ter fé é ser capaz de curar a todos os enfermos. Se Deus não te ouviu, você está em pecado. Deus não te ouviu, você está em legalidade. Paulo não estava não, cara. E eu duvido que Paulo não tenha orado por Trófimo. Eu duvido que Paulo não tenha orado por Timóteo, que disse, quando beberes água, não bebe mais pura. Mistura com um pouquinho de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. A água era salobra. Timóteo tinha problema de estômago. Quando tomava água, sentia dor, devia ter úlcera, devia ter gastrite. Paulo está dizendo, bota um pouquinho de vinho, é doce, quebra um pouco essa água, a salobridade dessa água. E por que Paulo manda ele quebrar a água salobra com vinho? Podia ter orado e curado Timóteo, não podia? Podia, eu tenho certeza que ele orou. Só que não foi vontade de Deus curar Timóteo. Não foi vontade de Deus curar Trófimo. E eu não vejo Paulo em crise por causa disso. Eu não vejo Paulo em crise com Deus. Pô, Deus, essa gente levou o meu lenço, foi curado, e o Senhor não cura meus 2 pupilos, o Senhor não cura meus 2 filhos, o Senhor não cura meus 2 discípulos. Eu não vejo Paulo em crise. Porque Paulo sabia que na relação entre ele e aquele que está lá em cima, Paulo sabia quem era Deus. Paulo sabia quem se submete à vontade de quem. Paulo tinha crescido, virou um homem. Foi aquele cara que disse, quando eu era menino, eu pensava como menino. Ou seja, eu queria que tudo acontecesse do meu jeito na minha época. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu andava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Aí ele está dizendo, por que você virou homem, Paulo? Porque eu agora conheço a Deus de fato, não preciso mais de resultados. E aí algumas pessoas pensam assim, mas não depender de resultado é triste, pastor. Não é não. Porque quanto menos você depende do resultado, mais resultado positivo você tem. Porque você não vive mais atrás de resultado, você vive só para agradar a Deus hoje. Se você agrada a Deus hoje, Deus é que vai dar os resultados na tua vida no nome de Jesus. Mas enquanto você estiver pensando em performance, resultado, chegar lá, vencer, você está tão fito, tão desesperado pela vitória, que você vai queimando passo. Você está tão, como eu preguei domingo, domingo passado, você está tão desesperado com o futuro, com o domingo que vem, você se transporta da quarta-feira para domingo, enquanto ansiedade. Bom, perde as bênçãos da quarta, perde as bênçãos da quinta, da sexta e do sábado. Você está tão vidrado no domingo que você vai passando por quarta-feira sem perceber, quinta-feira sem perceber, sexta, sábado sem perceber. Vidrado no domingo. Chega do domingo, não tem alegria, porque a alegria do domingo seria o somatório da vida de quarta, quinta, sexta e sábado. Como você ignorou quarta, quinta, sexta e sábado, foi direto para o domingo pela ansiedade, chega domingo, não tem o alimento para aquele dia, nem para aquela semana. Onde foi que eu errei e deixou de viver o agora? Deixou de viver o hoje. Desperdiçou o momento. Por causa de ansiedade, foi transportado lá para frente pela ganância, pela ansiedade, pela performance, sei lá pelo quê. E perdeu a bênção do agora. E eram as junções dos agoras, que somatizadas seriam alimento para você lá no domingo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei por que luta você tem passado, não sei por que enfermidade, adversidade você tem passado. Pensa na cura, sim. Mas enquanto a cura não vier, não deixe de pensar no agora. Porque agora você até tem uma doença. O que não pode é essa doença te ter. Você até tem uma dor, essa dor que não pode ter você. Porque se você não se posturar corretamente diante da tua adversidade, você vai se transportar lá para o tempo da cura que você não sabe quando é e se virar. E você vai perder dias preciosos na vida, preciosos. Termino recontando uma história que eu contei quando preguei sobre isso. Eu estava na comunidade há uns 2 ou 3 meses atrás, na casa de uma senhora que foi espancada pelo marido. Mas ela foi muito espancada e alguém lá em cima me pede para ir. Eu estava na igreja, fui, ela estava sozinha com o filhinho do lado. Ela estava toda ensanguentada. Veio a morrer depois.
Eu liguei para 190 e fiquei esperando, fiquei sentado do lado dela. Ela desacordada e eu orando por ela, esperando o carro chegar. Uma pobreza, chão de barro, barraco de madeira, telha velha. Uma ambiência de morte, uma ambiência horrível. Eu falei, eu vou esperar. Uma agonia tão grande, uma dor tão grande por aquela ambiência, pensando no marido que fez isso. Dá em nós aquela sensação de vingança, né, que a gente não pode se permitir dominar, a injustiça tal. E eu vendo aquela mulher e a criança do lado. E aquela angústia estava me fazendo mal, aquela ambiência, eu estava com vontade de sair correndo dali, Deus sabe como eu estava. E eu sentado, de repente vi numa janela, você vai se lembrar disso, eu sentado com o corpo da senhora aqui, a criança no pé dela, eu vejo lá na janela do barraco uma latinha de leite ninho, com uma plantazinha roxa, que eu não sei o nome daquilo, jasmim, sei lá, diz uma florzinha roxinha. Hã? Violeta, era uma violeta. Bonitinha, rapaz. E eu naquela ambiência de morte, de angústia, de abandono, de injustiça, de pobreza. E angustiado, me sentindo mal. Eu olho para aquela flor linda e começo a chorar. Eu falei, obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu estava orando pedindo a Deus força. Eu me transporto para a beleza da violeta. Deus me tira daquele barraco, daquela morte, daquela injustiça, daquela pobreza. Meu corpo estava lá, mas Ele me deu o belo para Ele me transportar. E eu fiquei olhando para aquela violeta o tempo inteiro. Que coisa linda aquela planta. Eu não sei quanto tempo, talvez 1 hora, 30 minutos, 40 minutos. Aquela plantinha me salvou. No momento da morte, da dor, do sangue, da pobreza, da injustiça, da angústia, nós somos tentados a nos transportar para a cura, para o futuro. Mas às vezes não dá, nós temos que viver aquilo. Mas porque nós estamos ali, mas nos transportamos lá, independente da razão, a gente perde o que Deus tem para nós no agora. Eu não podia sair dali, eu não sei se eu suportaria. Mas porque eu estava naquele agora, eu percebi a beleza da planta. E como a beleza daquela planta me socorreu. A vida de muitos de nós fica horrível. Totalmente horrível, porque a gente se transportou para um outro lugar que não agora, e a gente não percebe as belezas do dia a dia. A gente não percebe no meio da maldade a bondade de Deus. A gente não percebe no meio das diversidades as riquezas da vida. A gente não percebe diante das deficiências da vida, as eficiências que ali estão. A gente perde o privilégio de perceber o agora. Esquecendo-nos que todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, todo século, todos eles são compostos por muitos agoras. Quem é o bem-sucedido? Quem aproveita a maior quantidade de agora que tem. Quantos agoras tem num dia de 24 horas? Muitos agoras. Quem terminará o dia bem? Quem aproveitou o maior número de agoras. Você está entendendo o que eu estou falando, meu não? É a somatização dos agoras que faz a nossa vida valer a pena. Então, você está vivendo um tempo ruim? Tô, pastor, está bravo. Teu Deus é maior do que isso aí. Ele é capaz de mudar a tua sorte. Ele pode te curar independente da tua enfermidade. Ele pode abrir a porta independente da grossura dela e se você tem chave ou não. Porque ele diz, se eu abrir, ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém abre. Foi eu que fechei essa porta? Não sei. Então tenha esperança. Só não há esperança se for eu quem tiver fechado. Se você não sabe se foi Deus que fechou, então começa a clamar, irmão. Agora, não tenta botar faca no pescoço de Deus, porque Deus é Ele. Não tente transformar Deus no empregado que faz a tua vontade, porque Deus é Ele. Peça a Ele para te amadurecer. Numa pequena Deus, não reduz Deus. Cresça você
e se submeta a Ele, mas não tenta reduzir Deus para que Ele se submeta a você. Isso não é inteligente, porque Deus me ensina que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Deus, mas a vontade que tem que prevalecer é a dEle. Quando a gente amadurece e diz, Deus, seja feita a tua vontade, então acho que nós estamos diante de uma probabilidade muito maior de que a nossa vontade seja feita, porque Ele sabe que se fizer a gente não se soberbece, não se torna ingrato, daremos a Ele o louvor, então Ele cumpre. Então a minha oração é que Deus nos amadureça a esse ponto de podermos perceber o agora, porque na verdade tudo que nós temos é agora, nem o dia a gente tem, né?